Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula sobre o sistema respiratório. Enfim, o sistema respiratório, como a gente já havia conversado, é um sistema que está integrado, com o sistema cardiológico, em termos de função, como nós já estudamos, pequena e grande circulação. Os alimentos que nós consumimos é o que nos provê a energia necessária para que a gente consiga realizar todas as nossas atividades. Essa energia vai ser liberada aí por meio de algumas transformações químicas que ocorrem no nosso organismo, né? Uma dessas transformações químicas é o que a gente chama de respiração celular. Ou seja, a respiração celular ela só pode acontecer se o oxigênio chegar de forma eficiente às nossas células. E qual é a importância disso? A importância disso é justamente a de prover uma qualidade para essa célula. Por quê? Sem oxigênio, todas as nossas células morrem. A troca gasosa que a gente fala dentro do sistema respiratório, ela ocorre aí quando o ar entra pelo nosso nariz e segue o seu percurso. Ou seja, iniciando aí, entrando pelo nariz, ele vai estar passando pela faringe, posteriormente laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, até chegar na menor unidade, que são os alvéolos pulmonares, né? Esses órgãos aí do sistema respiratório, eles vão fazer a captura desse oxigênio que está no ar e lá nos alvéolos vai haver a troca, né, através da corrente sanguínea por meio de um processo que a gente chama de respiração pulmonar, que é justamente quando esse ar que está cheio de oxigênio chega aos nossos alvéolos e esse oxigênio passa do alvéolo para a corrente sanguínea, para depois ser redistribuído pelo nosso corpo. O sistema respiratório, ele pode ser dividido em duas porções. Então, quando a gente fala de sistema respiratório e suas porções, nós temos uma porção condutora, que o próprio nome já diz, conduz o ar, conduz o oxigênio até chegar lá nos nossos alvéolos. E temos também uma porção respiratória. A porção condutora, ela está composta aí pelas fossas nasais, a região de nasofaringe, laringe, traqueia, bronquíolos e brônquios. Já a porção respiratória, ela é composta aí pela porção terminal da árvore brônquica, ou seja, os alvéolos, que é justamente a unidade que está responsável por realizar a troca gasosa. Agora, a gente vai ver separadamente todas as estruturas que compõem o sistema respiratório. Iniciaremos aí com as narinas e as fossas nasais. Na imagem, a gente vê a face dividida, ao meio, uma hemiface, meia face, e aqui a gente consegue observar as fossas nasais. Então, temos o nariz e as fossas nasais, também chamada de cavidade nasal. Essa região é formada por tecidos, e esse tecido aqui é um tecido que, em específico, ele é cheio de cílios. Ele sempre é cheio de cílios, que são aqueles prolongamentos que vão ajudar aí no processo de captura de possíveis substâncias que possam entrar aqui pelo nariz. Toda essa região também é coberta por muco esse que a gente consegue observar, por exemplo, quando assoa o nariz. Posteriormente, às narinas e as cavidades nasais, a gente tem a região da faringe, que a gente já estudou lá no sistema digestório, né? Ela serve tanto de passagem para o ar como para o alimento, né? E ela vai terminar justamente na região chamada de laringe.
E onde é que começa essa subdivisão aí da laringe? Numa estrutura que nós também já conversamos sobre ela, chamada de epiglote. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver melhor a região da laringe, que é posterior à epiglote. Então, acima disso, a gente tem a faringe, epiglote, que é aquela estrutura que vai fazer o fechamento ou da via respiratória ou da via digestória, a depender da situação, como nós já estudamos, e posterior a ela a gente tem essa pequena região chamada de laringe. A epiglote é justamente essa estrutura que vai fazer o bloqueio para a entrada de alimentos no sistema respiratório. Outra estrutura que a gente tem aqui, próximo à epiglote, são as pregas vocais. As pregas vocais são justamente responsáveis aí pela produção dos sons, durante a passagem do ar. Então, quando nós estamos falando, o ar passa por essas pregas vocais, provoca uma vibração e assim o som que a gente quer emitir consegue sair. Dando continuidade, a gente tem a região chamada de traqueia. Traqueia que a gente consegue ver aqui, né? Como essa região aqui, cheia dessas estruturas que parecem ser anéis, e são anéis mesmo. São anéis cartilaginosos que estão sobrepostos um ao outro, formando esse tubo, né, que vai medir aí aproximadamente 12 centímetros, né, na sua parte inferior. A gente vai ter aqui uma bifurcação, ou seja, temos uma divisão, uma que vai para o lado direito e outra que vai para o lado esquerdo, essa bifurcação, né? Essa região de bifurcação é que vai dar origem a essas outras regiões que a gente chama de brônquios. Então, temos traqueia, a região da traqueia vai sofrer uma bifurcação e vai gerar brônquio direito e brônquio esquerdo. Já os brônquios e os bronquíolos, né? Os brônquios são justamente essa região aqui que a gente consegue ver nessa imagem, são ramificações da porção final da traqueia e vão penetrar nos pulmões. Ou seja, aqui a gente tem uma estrutura, por assim dizer, mais grosseira, que sofre uma bifurcação e acaba se tornando um pouco mais delgada para que consiga fazer o acesso através do pulmão. Depois dos bronquíolos, nós temos algumas outras ramificações que a gente consegue ver aqui na imagem vermelho, amarelo, azul, né, que são as ramificações dos brônquios. Justamente nessa região final aqui, a gente tem os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são justamente essas pequenas estruturas que a gente consegue ver aqui nessa imagem, né? São bolsinhas de ar ricamente vascularizadas, ou seja, tem uma irrigação sanguínea muito grande. Por quê? Porque é justamente aqui onde vai ocorrer a troca do gás carbônico no sangue pelo oxigênio que entrou no pulmão, como a gente viu inicialmente no sistema cardiológico. Outras estruturas que estão associadas aí ao sistema digestório é o diafragma, né, e os músculos intercostais. Bom, a entrada e saída aí do ar dos nossos pulmões depende de uma diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar. Essa pressão intrapulmonar é a pressão que ocorre dentro dos pulmões. E ela foi criada aí, né, justamente através da ação desses músculos respiratórios. Quais são os músculos respiratórios? Músculos intercostais e o diafragma. Quando o ar entra nos pulmões ou sai deles, ele sai e entra pela pressão diferenciada que existe dentro do pulmão e fora do pulmão. Mas isso só pode ocorrer graças à contração e o relaxamento dessa musculatura aqui, que na imagem a gente vê em azul, que é
a musculatura do diafragma. Então, num processo de entrada de ar, quando a gente inspira, a gente consegue ver que esse músculo está contraído. No momento que o ar está saindo, ou seja, nós estamos expirando, esse músculo está relaxado. Outra estrutura fundamental para a troca gasosa e para todo o sistema, né, respiratório, que por sinal, quando se fala em sistema respiratório, pensa-se principalmente nesses órgãos, são os pulmões. Né? Os pulmões são 2 órgãos que têm uma forma piramidal, eles têm uma consistência esponjosa, medem aí aproximadamente 25 centímetros e estão localizados onde? Na nossa caixa torácica. Mas eles não estão lá só soltos, não. Né? Eles são revestidos por uma membrana e essa membrana recebe o nome de pleura. Porém, a pleura ainda tem outros nomes, né? A depender de que situação ela se encontra, ou seja, como ela está no pulmão. A pleura é justamente essa membrana que a gente vê aqui, ó. Existem 2 tipos de pleura, uma pleura chamada de pleura visceral e uma pleura chamada de pleura parietal. A pleura, iniciando de dentro para fora, aqui em vermelho a gente tem um pulmãozinho, né? Pulmão, tecido pulmonar aqui dentro, a gente tem a pleura visceral. A pleura visceral, visceral vem de vísceras, para vocês lembrarem, fica a dica, é a pleura que está ligada diretamente ao pulmão. Já a pleura mais exterior é a pleura chamada de pleura parietal. Nesse caso, ela vai estar ligada aqui à caixa torácica e vai atuar aí também como uma estrutura que vai proteger os pulmões. No espaço aí, entre uma pleura e outra, né, existe um líquido lubrificante que é secretado aí pela própria pleura, né, e esse líquido é o que vai fazer com que essas 2 pleuras mantenham-se unidas. Faz também, né, tem também por função esse líquido fazer com que o deslizamento, ou seja, né, quando a gente está respirando, essas pleuras deslizam e isso, esse líquido ajuda a reduzir o atrito entre elas, evitando assim um desgaste dessa pleura. Dentro das estruturas pulmonares, né, nós temos pulmão direito, pulmão esquerdo, e os pulmões, eles não são iguais. Né? A gente consegue observar aqui nessa imagem gráfica que eu escolhi, por ser mais colorida, facilita o entendimento da divisão do que a gente chama de lobos do pulmão. O pulmão é uma estrutura esponjosa, como a gente já conversou sobre isso, porém, ele tem algumas divisões. O lobo direito, que é esse aqui, ele possui 3 subdivisões, né? Do lado direito, a gente tem lobo superior, lobo médio e lobo inferior, né? Isso do lado direito. Já do lado esquerdo, nós observamos que o pulmão do lado esquerdo só tem 2 cores. Logo, ele sofre 2 subdivisões e tem 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. Mas por que é que o direito tem 3 e o esquerdo só tem 2? Porque a gente consegue observar aqui, ó, essa região em branco transparente é justamente aqui, nessa região, que vai estar acoplado o nosso coração. Então, não haveria como ter um lobo médio, senão o coração não se encaixaria perfeitamente nessa região. Outra imagem que a gente tem aí do pulmão, né, direito, nós vemos aí que o pulmão direito, ele tem 3 lobos, olha aqui as divisões do lobo, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Nesse caso, ele é um pouco mais espesso e ele é também mais largo, ou seja, ele é mais largo e se a gente for avaliar,
em termos de espessura, podemos dizer que ele é mais grosso do que o esquerdo. Ele também é um pouquinho mais curto nessa região por causa da incisão aqui que a gente vai ter do diafragma, né? Acaba se tornando também um pouquinho mais alto porque a gente tem aqui abaixo, logo nessa região, o fígado. Então, isso acaba imprimindo um formato diferente ao pulmão direito. Já o pulmão esquerdo, a gente consegue ver, temos dois lobos, lobo superior e lobo inferior. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ver a impressão deixada pela região do coração no pulmão e a impressão também deixada pelo diafragma, né? O que a gente tem de importância de estrutura aqui pulmonar, além do lobo superior e lobo inferior, é justamente essa incisura que a gente chama de incisura cardíaca. O coração vai estar aqui e vai, né, passar uma região dele para essa incisura, estando assim bem acoplado na região torácica. Bom, pessoal, essa nossa aula de sistema respiratório é uma aula mais simples. Recomendo que vocês assistam a aula, leiam o anexo que foi enviado para o e-mail e desenvolvam a atividade. Então, até a próxima aula.